Já estamos de volta aqui com Gazeta News, edição da manhã. E olha só, viu, a crescente onda de desligamentos voluntários, mesmo em ambientes produtivos, impõe um alerta às empresas brasileiras. É que fatores como falta de reconhecimento, liderança ineficaz e ausência de propósito estão entre os principais motivadores de pedidos de demissão e não apenas a remuneração. Mas quem vai explicar para a gente muito mais sobre como reter talentos em meio a esse aumento, do recorde de pedidos de demissão, agora aqui no nosso estúdio, é o Léo Pedrosa, ele que é especialista em gestão de negócios e projetos. Léo, coisa boa demais ter você aqui junto com a gente. Muito bom, dia. Mara. Obrigada pela sua participação aqui no Gazeta News, edição da manhã. Vamos lá falar sobre esse assunto. Eu já começo logo perguntando, Léo, é ruim para uma empresa ter recordes de pedidos de demissão, essa rotatividade aí crescente na equipe? Não, Mara, nunca é um bom sinal, O pedido de desligamento de um colaborador implica diversas questões. Primeiro, é um clima organizacional que não é muito compatível. Segundo ponto é com o que você falou, o desalinhamento entre o propósito do colaborador e o propósito da organização, que muitas vezes não fica claro, inclusive, para os outros integrantes da organização. Então, a gente está falando de uma geração hoje onde o propósito, a qualidade de vida, os valores são um pouco diferentes da minha geração, da sua geração, por exemplo. Então, as empresas precisam ter cada vez mais processos de recrutamento assertivos, baseados em perfil técnico, perfil comportamental da vaga e não somente numa suposta obviedade. Por exemplo, você vai contratar um vendedor para vender. Ok, mas que características esse vendedor precisa ter dentro da tua organização, seja no campo profissional, nas experiências, titulações, qualificações, seja na parte comportamental. Aí a gente está falando de perfil, de qualidades, A gente não está falando do requisito de mercado, como ética, honestidade, transparência, não. Mas são valores que precisam ser muito assertivos de acordo com aquela posição que você está buscando uma pessoa. E aí a gente vem com essa pesquisa, com esse dado dos pedidos aí que agora estão com um recorde, esses pedidos de demissão. É isso mesmo? Uma pesquisa recente mostrou que 40% dos entrevistados, isso em nível global, pretendem mudar de emprego nos próximos meses. Então, o que é que a gente pode interpretar dessa informação, Primeiro que empresas não estão dando o devido reconhecimento à valorização adequada a esses profissionais. E esse reconhecimento, essa valorização, não vem apenas do ganho financeiro, mas sim de um bom ambiente de trabalho, de uma comunicação fluida, de processos muito claros para que as pessoas saibam exatamente aquilo que elas realizam dentro das organizações, o seu real valor e como você é uma peça da engrenagem, de todo o processo produtivo. Então, você precisa entender muito bem e alinhar perfeitamente com esses colaboradores para que eles se sintam cada vez mais parte da organização e valorizados. Acho que todo mundo já ouviu falar, do contrato e caráter, habilidades se ensinam. Então, quando a gente fala do contratar caráter, é muito do alinhar os valores da organização aos valores daquela pessoa que você está ou recrutando ou querendo manter. Eu, particularmente, não sou muito fã da expressão retenção de talentos. Eu gosto mais de falar de valorização desses talentos, porque quanto mais eles permanecem na empresa, eles têm condições de desempenhar melhor e trazer mais resultados para si, para a equipe, para toda a empresa e para todo o ecossistema que afeta a empresa. Verdade. E, Léo, isso seria um reflexo dessa nova geração, se assim a gente puder falar, ou não realmente são os tempos atuais que estão exigindo essas habilidades também das empresas, das corporações? Um pouco das duas coisas, Mara. Veja só. A gente viveu, pós-pandemia, uma discussão de qual seria o modelo de trabalho ideal, se o híbrido, se o presencial, se o remoto. Então, cada empresa, primeiro a gente saiu completamente para o remoto, não havia possibilidade. Depois a gente foi enxergando novas formas de atuar e jeitos mais adequados. E veja só, empresas de tecnologia, por exemplo, foram as primeiras a adotar esses modelos mais inovadores. Só que, com um ano depois, eles perceberam que havia perda de conexão dos colaboradores com a própria cultura da empresa. Então, o que é que aconteceu? Elas mudaram o regime, voltaram a exigir o presencial e a gente começou a ter esses pedidos recordes de demissão ano a ano. Por quê? Aquilo que a gente acabou de falar, não colidia com os valores que essa geração, e não só essa geração, mas a nossa também, a gente passou a valorizar cada vez mais saúde mental, qualidade de vida, qualidade de trabalho. Então, no momento que isso desalinha, as pessoas vão procurar outras posições dentro de outras organizações que consigam absorver da maneira em que elas pensam o trabalho, mas cuidado. Essa adequação dentro das organizações não pode ser tão flexível a ponto de comportar todo tipo de situação e que acabe desvirtuando aquele conjunto de valores, aquela base cultural que toda organização precisa ter. Então, é um jogo de
negociação, adequação, entendimento dos novos tempos, entendimento das pessoas, líderes, né, lideranças dentro das organizações, precisam entender cada vez mais de pessoas e das pessoas, né? Se faz gestão hoje em dia, não gestão de pessoas, mas gestão com pessoas. Elas são um recurso valiosíssimo para qualquer organização. Então, entender delas, do lugar delas, instruí-las, integrá-las bem à cultura, faz com que você tenha resultados muito maiores do que organizações que não têm isso muito bem alinhado. E veja, o custo de errado de uma contratação que não é assertiva, ou de uma demissão repentina por conta dessa desconexão da pessoa com os valores da organização é muito alto. E é importantíssimo, eu gostei muito dessa palavra que você utilizou, né? É adequação, né, de ambas ali as partes, para, claro, que a empresa entenda que é valioso manter aquele colaborador, né? Não ali ser um cabo de guerra entre um e outro. Léo, um outro ponto, né, então, agora aqui para a gente trazer de forma mais objetiva. Como, então, reter talentos, né? Na minha organização, na minha empresa? Estou passando por isso, estou vivendo, né, esse ciclo aí realmente bastante célere de demissões. Então, como é que eu posso mudar esse quadro? Eu falaria em 3 ações de imediato, né? A primeira foi o que a gente falou agora há pouco, com um processo de recrutamento e seleção muito assertivo, né? O perfil de cada uma dessas vagas precisa estar muito bem delineado, definido dentro dessa perspectiva, né? Do perfil técnico e do perfil comportamental. Segundo ponto, integração. Tá? Vamos lembrar que após um processo de recrutação, a gente tem uma pessoa nova entrando na organização e nesse exato momento ela precisa entender dos processos, da cultura das pessoas e é dever da liderança fazer essa adequação, essa aclimatação dessa nova pessoa. E o terceiro ponto é comunicação constante. Todo mundo quer saber como está indo o seu desempenho e não somente quando acontece um desvio de rota, um desvio no padrão. Então, saber quando as coisas estão indo bem, quando não estão indo bem, líderes precisam entender cada vez mais dos seus liderados, tanto para admiti-los dentro da empresa numa perspectiva mais longeva, quanto para a manutenção e valorização desses talentos. Então, esses feedbacks são extremamente importantes. Claro, né? Além de um plano muito claro, né, onde a pessoa enxergue perspectivas dentro da empresa, para que ela possa se planejar e ver exatamente o que ela vai precisar desenvolver lá dentro para crescer. Então, cada vez mais, a comunicação, a assertividade, esse alinhamento entre cultura, liderança e gente é o que torna talentos, né, mais longevos dentro das organizações e diminui consideravelmente essa rotatividade. Mensagem final, então, que fiquem sobre esse tema para quem está nos acompanhando. Eu gosto muito de citar o Simon Sinek, né, um psicólogo renomado, que ele diz o seguinte: quem não entende de gente, não entende de negócios. Então, entendam de gente, entendam de pessoas, tragam esses mecanismos para que cada vez mais você possa trazer talentos, desenvolver talentos e manter esses talentos dentro da tua organização, gerando valor e multiplicando para todo esse ecossistema, como a gente falou. Muito bem. E, Léo, quem quiser mais informações, quem quiser te acompanhar, como é que pode fazer, né, para tirar mais dúvidas? Você pode me acompanhar no Instagram, @LeoPedrosaBRM, ou no Instagram do Eleve Mais Educação, @Eleve Mais Educação, sem os acentos. Lá a gente tem informações e tem várias pessoas e outros profissionais, meus sócios, né, discutindo temas como esse e outros que são relativos à gestão empresarial. Perfeito. Obrigada, Léo. Sempre Obrigado, bom demais Mara. encontrar com você. Sempre. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Olha, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta, viu? Vai ter ainda mais entrevista, mais informação para você. Não sai daí. Tu já sentiu?